Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida EBD, da revista que estamos vendo, O Espírito Santo e Você, que trata principalmente a ação do Espírito Santo no nosso coração, depois que nós conhecemos a conversão, passamos a andar com Deus, a congregar, o agir do Espírito Santo. Hoje nós vamos ver a lição 11 da nossa revista, que se chama O Fruto do Espírito. O texto que nós vamos ver, o texto básico da nossa lição, ele está em Gálatas, Carta aos Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Antes de nós entrarmos especificamente no assunto, nós temos que ver o que Paulo falou um pouco antes disso, no mesmo capítulo, nos versículos 19 e 20. Ele tinha falado o quê? Ele tinha falado das obras da carne, as obras que nós fazíamos antes de conhecermos a Jesus, antes de nos guiarmos pelo Evangelho, antes de nos submetermos a Deus. Então, aquelas obras que eram a imoralidade sexual, feitiçaria, impureza, libertinagem, todas essas coisas. Quando há conversão, nós paramos de fazer essas coisas, porque nós entendemos que aquilo não é compatível com uma vida cristã. Mas não basta só parar de fazer essas coisas. O crente precisa substituir aquelas coisas impuras, aquelas obras da carne, pelas obras inspiradas pelo Espírito Santo que agora habita no crente. E é interessante que Paulo, ele não usa, quando ele fala obras da carne, é plural, mas quando ele fala fruto, ele não fala frutos do Espírito, apesar de serem aqui vários aqui, né? Vários sinais, vários atributos que ele coloca aqui, sinais da atuação do Espírito Santo em nós. Ele fala fruto. Por que isso? Porque os comentaristas falam que, na verdade, não é para ver, a intenção é que ele está falando frutos, mas na verdade se trata de algo como se fosse uma fruta. São as várias partes de uma mesma fruta, como se fosse fazer uma comparação, uma mexerica. Tem os gomos, mas ela é uma mesma fruta. Então, a ideia a ser passada aqui é que tudo isso, amor, alegria, paz, paciência, elas são manifestações, na verdade, são todas manifestações, aspectos de uma coisa só, que é o amor de Deus, que passa a agir no nosso coração, a atuar, a nos inspirar, a nos fazer entender as coisas de uma forma diferente, né? Só quem tem o amor pode ter alegria, paz, paciência, amabilidade, todas essas outras características, porque elas são, por assim dizer, derivadas desse amor, que é o amor de Deus que nós passamos a conhecer. Então, a lição ela focaliza, ela dá uma passada em todos esses sinais aqui, esses atributos que são, na verdade, atributos de Deus que nós passamos a refletir em nós, no nosso caminhar, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Deus faz isso para não só nós nos tornarmos, nós conhecermos melhor a Deus, nós termos uma comunhão verdadeira com Deus, não só para nós nos assemelharmos a Deus, mas a intenção também é que o mundo veja isso em nós, veja que nós somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, que nós mudamos, que nós não somos os mesmos de que éramos antes. Por que isso, né? Então, por que isso, essa importância que o amor tem, né? Por duas coisas. Em primeiro lugar, porque Deus é amor. Então, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, então nós precisamos viver esse amor, conhecer esse amor de Deus em nós e praticarmos. Essa é a intenção de Deus. E também em virtude da queda. Em virtude da queda do primeiro homem, nós perdemos, o ser humano perdeu a capacidade dele
sair de si mesmo, dele se voltar, dele amar, dele poder se doar ao seu próximo, de fazer o bem ao seu semelhante. Com a queda no pecado, o ser humano se tornou, como nós dizemos, carnal. Ele começou a ver o mundo a partir de si mesmo, sentir as coisas a partir de si mesmo. Tudo é visto a partir das suas próprias opiniões, dos seus sentimentos. Ele se coloca sempre em primeiro lugar. Então, é preciso isso. Então, é preciso essa transformação, essa mudança de perspectiva, né? Que só o Espírito Santo poderia fazer isso, né? Ora, alguém poderia perguntar por que Deus escolheu fazer as coisas dessa forma? Por que ele escolheu redimir o mundo através do amor e não através da sabedoria, do conhecimento, da sua inteligência, né? Afinal, os homens que são limitados, mesmo com tanta limitação, eles conseguem realizar tanta coisa com a sua inteligência. Imagine Deus, ele poderia ter feito um plano de salvação diferente, mas não, Deus sabia que justamente essa marca de pecado, essa coisa tão forte que o ser humano tem da queda, essa corrupção, só poderia ser vencida com o amor, e com um amor que fosse muito maior. Porque só o amor pode fazer o homem sair de si mesmo, dos seus próprios interesses. Então vemos como é importante, como esta mensagem ela é importantíssima para nós que vivemos num mundo em que o amor ele é visto como algo que não é valorizado. Vivemos uma sociedade em que é mais valorizado a inteligência, a racionalidade, o conhecimento, a astúcia. Não que essas coisas sejam ruins, mas essas coisas elas não entram profundamente dentro de nós. Por isso, Deus nos redimiu dessa forma, através do amor, para que assim nós possamos sair da nossa natureza pecaminosa e ver as coisas de acordo com o Espírito. É sentindo o amor de Deus que nós podemos nos ser transformados. O amor é o poder de Deus, é o poder de Deus em nós para vencer os modos antigos de comportamento, o egoísmo, a dureza, a irritação, os ciúmes, a impaciência, a ansiedade, grosseria, todas essas coisas que nos caracterizam tão forte. O amor, ele é como se fosse, ele é o antídoto, ele é o remédio para essas coisas, né? O amor de Deus faz nós vermos as pessoas como pessoas, nós passamos a dar mais valor às pessoas, porque nós aprendemos, nos sentimos valorizados com o amor de Deus, então nós passamos a refletir isso, né? Como se manifesta esse amor no nosso comportamento? Se manifesta num desejo de comunhão. Vários sinais do nosso comportamento acabam mostrando esse amor. Nós passamos a ter um desejo de comunhão com os nossos irmãos na fé, um desejo de congregar, de adorar a Deus. Como diz o Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor. É um amor que se manifesta num desejo de querer o bem para o nosso próximo. Não só um bem para nós, mas uma coisa, algo que seja também importante, que nós possamos abençoar o nosso próximo. Enfim, é uma nova vida, né? O autor William Barclay, ele escreveu um livro que se chama Frutos da Carne e Frutos do Espírito. Ele compara o amor de Deus com o amor do homem. O amor do homem é como um capricho. O homem escolhe a quem ele quer amar de acordo com as suas preferências, mas o amor de Deus, ele é direcionado mesmo a quem não nos agrada, e é algo que não é algo que acontece simplesmente, é algo que nós buscamos, nós desejamos. É praticando isso, é desejando amar mesmo quem nos agrada, que nós tornamos este amor real em nossas vidas. Várias passagens da Escritura falam, principalmente o Novo Testamento, tanto o Antigo, mas o Novo Testamento mais ainda, que fala de toda a importância que o amor tem. É porque alguém poderia pensar, mas eu posso ter amor, eu posso amar uma pessoa, tem pessoas que não têm o Espírito Santo, mas amam. Mas aí é o amor sem a fé.
O amor sem a fé, ele se transforma, faz de uma pessoa um benfeitor, uma pessoa que ajuda as pessoas, faz o bem, mas não une a pessoa a Deus. É um amor que fica aqui no mundo. As pessoas que fazem caridade, que fazem o bem, elas estão num amor limitado. Precisa ter o amor junto com a fé. Na própria carta aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala, quando ele está falando, né, da superação da lei, em vocês a lei não tem efeito, o que vale, Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, é uma fé, a fé ela é importante, a fé ela é um dom que nós começamos a exercer, que Deus coloca em nós. Mas o que vai tornar essa fé ativa, produtiva, é o amor. Ele que vai tornar essa fé realmente dar frutos, nos fazer agir. Não é à toa que Paulo fala na carta aos Coríntios, no famoso capítulo 13, quando ele fala: ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Por quê? Ele fala isso. Imagine uma pessoa que tem uma fé imensa, ela vai ter uma comunhão com Deus, mas isso é algo que provavelmente ela vai vivenciar isso aí sem compartilhar isso. É o que seria, por exemplo, um monge, poderia ser uma pessoa mística, o que não é a vontade de Deus para nós. A fé, mesmo forte, sem o amor, ela pode degenerar disso, num isolamento da pessoa. E a vontade de Deus é que nós justamente tenhamos esse amor para compartilhar, para vivermos uma vida diferente, uma vida de comunhão, uma vida preocupada, integrada com o nosso próximo. Nós vemos, por exemplo, o livro Atos dos Apóstolos, é um livro que tem muita movimentação. Então, o que é aquilo que nós vemos? Os apóstolos, eles viajando, aquilo lá é o amor. É a fé que atua pelo amor. A gente vê em 1 Tessalonicenses, no primeiro capítulo, 2 Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 3, fala: vocês estão vivendo a fé e o amor. Então, a fé, ela é importante, mas ela precisa do amor para ser produtiva, para realmente o homem conseguir vencer toda a sua condição antiga. A diferença, se nós pudermos especificar, a fé, ela nos faz ver, quando nós começamos a viver a fé em Jesus, nós começamos a ver as coisas além das aparências, nós vemos o invisível, nós superamos o mundo que nos circunda, nós vemos além. E o amor, ele nos faz superar a nós mesmos, a nossa carne. Então, são os dois, a fé e o amor conjugados, é que fazem aquilo que o Evangelho diz, que Paulo fala. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou seja, a plenitude da vida acontece quando o crente ele vive essas duas coisas. Ele vive essa prática, ele vive essa prática do seu dia a dia. A fé em Jesus, em tudo que ele fez, na sua obra, e o amor com que ele compartilha isso, né? O amor, esse amor é o amor que corrige, não é um amor que só fala coisas para agradar, é um amor que quando vê alguma coisa errada, ele sente e exorta, aconselha, fala que não está certo, assim. É uma repreensão que é feita de forma a não machucar, não com palavras duras, palavras ásperas, mas palavras que realmente exortam. Nas duas cartas aos Coríntios, nós vemos, é um exemplo de como Paulo vivia esse amor, é esse amor que nós estamos falando. Ele, ao mesmo tempo que vê coisas boas que tem na igreja, mas ele, quando ele vê coisas erradas, ele fala. Ele repreende os membros da igreja de Corinto, ele fala, ele quando tem que castigar, castiga, ele critica, mas é sempre a intenção é o amor que ele tem por trás daquilo. Não é a intenção, ele sempre fala, não tem a intenção de destruir vocês, mas a intenção é que vocês progridam na fé. Então, esse é o amor que constrói, né?
Daí, a partir daí, a lição fala dos outros frutos que derivam daí. A alegria vem de um coração novo, saber que você tem um coração novo, regenerado, transformado, a nossa nova condição. Na própria carta aos Gálatas 4:3, ele fala como nós éramos, né? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Antes de nós recebermos o Espírito Santo, de estarmos em Jesus, nós éramos escravos das potências do mal que dominam o mundo. Não dá para ter alegria quando se vive uma situação dessa. Mas agora nós sentimos que estamos agora firmados na rocha, sentimos essa libertação. Não estamos mais submetidos. O poder, o pecado, o mal não nos derruba. E isso provém da graça de Deus, que no fundo, é um atributo de Deus. Em Levítico, no capítulo 23:40, quando Deus está passando as recomendações a respeito da festa das cabanas, ele fala assim: eu quero que vocês se alegrem, que vocês festejem e se alegrem. Veja só, essa alegria é a alegria do próprio Deus em nós. No capítulo 14, no livro de Atos, quando Paulo está em Listra, ele começa a pregar o evangelho, e ele fala: Deus não ficou sem testemunho, mesmo não conhecendo a palavra, mas ele nos deixou, ele fez demonstrações do amor dele, ao mandar chuva do céu, colheita no tempo certo e um coração cheio de alegria. Está lá em Atos 14:17. Então, essa alegria, ela nos faz ter um novo sentimento, né? O evangelho, ele tem que ser proclamado com alegria, porque o mundo faz as coisas forçado, né? Nós temos que fazer com alegria. O evangelho nos fala: façam tudo com alegria, quer dizer, é um sentimento que você está fazendo aquilo para Deus, porque você quer agradar a Deus, porque você tem uma nova motivação em você. Em seguida vem a paz que só é possível sentir quem foi transformado. É uma paz que só pode vir através do Espírito Santo. Não dá para nós sentirmos paz se nós formos guiados pelo que nós vemos externamente, porque todo dia os jornais estão com notícias ruins, coisas que nos abalam, que nos entristecem, e se nós formos viver com base nisso, no que nós vemos no mundo, não dá para ter paz. Nós vamos sentir sempre uma ansiedade e uma angústia, né? Mas em Deus nós temos a paz. O Salmo 40, versículo 2, fala: ele me tirou de um atoleiro, me firmou na rocha, a rocha que é Cristo. Hebreus, capítulo 12, estamos recebendo um reino inabalável, por isso levem a sério o seu chamado, porque estamos recebendo um reino inabalável, ou seja, o reino espiritual das coisas que ainda não vieram, mas que elas já estão presentes em nós. O Salmo 91, quando fala: ainda que 1000 caiam ao meu lado, 1000 caiam do outro lado, eu não perecerei. Isso não é autoajuda, isso é o poder de Deus agindo na nossa vida e nos dando uma segurança, um sentimento que nós não poderíamos ter antes. 4, longanimidade, né? Na revista está longanimidade, na NVI, quando está ciúmes, inveja aqui. Fidelidade, mansidão, paciência, né? Longanimidade e paciência é a mesma coisa. O Espírito Santo agindo em nós, ele amplia a nossa visão, a nossa percepção das coisas. A gente vê que nós não estamos vivendo só essa situação, né? Nós temos uma vida futura, temos uma vida espiritual, uma eternidade. Então isso nos faz aceitar quando o mundo nos irrita, quando alguma coisa nos aborrece, quando alguma coisa de ruim quer tirar a nossa paciência, nos abala. Então, como nós temos essa nova visão, então nós somos mais pacientes, nós conseguimos controlar mais aquilo que é falado, explosões de raiva, ira, gritaria, essas coisas que são expressão da carne em nós, né? Não são expressão de Deus. O Espírito Santo, ele proporciona um autoconhecimento, nós nos conhecemos mais, vemos toda
a nossa pecaminosidade, toda a nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos, nossa impotência, nossa fragilidade, incapacidade de sermos bons. Então isso nos dá um sentimento de humildade. Então, se eu sou tão pecador, tão ruim, eu tenho que ser paciente, eu tenho que entender o meu próximo, o meu irmão, quando ele peca. Nós temos vários exemplos. Isso é um atributo de Deus também, porque tem muitas passagens na palavra, na Bíblia, que mostra, que fala da paciência de Deus. Em Êxodo, capítulo 34, quando Moisés pede que ele quer ver a glória de Deus, ele fala, vou passar diante de você toda a minha bondade. E ele fala, sou eu, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Neemias, capítulo 9, também fala da paciência de Deus, de como ele suporta as nossas cargas. O Salmo 103, que fala, Senhor, Senhor, também falando da paciência de Deus, ele não fica, versículo 9, não acusa sem cessar, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, nem fica ressentido para sempre. Então isso são coisas, atributos de Deus que nós temos que demonstrar na nossa vida, no nosso agir. A paciência é talvez o sinal de Deus em nós que é mais difícil, que nós temos que mais que nos esforçar, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque os outros frutos, o amor, a paz e a alegria, essas coisas o mundo até admira quando vê, mas a paciência o mundo não gosta, ela é naturalmente rejeitada. Uma pessoa que é muito paciente, que aguenta ofensas, é visto como alguém, um coitado, um infeliz, que está errado, que não devia agir assim. Então exercitar a paciência é algo muito importante para nós. Ela é difícil, mas é assim que nós nos aproximamos. Quem consegue controlar explosões de ira quando está numa situação difícil, sente mais a comunhão com Jesus, porque Jesus suportou todas as coisas por nós. Então, a paciência é um fruto muito apreciado por Deus. Agrada muito a Deus quem consegue cultivar isso, né? E se nós dizemos que nós adoramos, se os nossos cânticos, no nosso louvor, nós dissemos que adoramos a Jesus, se você fala que adora Jesus, que quer ser parecido com Ele, mas por outro lado você fala que não aguenta nada, que não tem paciência, isso é se contradizer. Nós temos que cultivar isso, não simplesmente dizer eu não consigo, sou impaciente. Não, isso é assumir uma derrota. Nós temos que lutar contra isso, cultivar dia a dia, em todas as situações, buscar ajuda, pedir a Deus que nos dê essa paciência que é tão importante. Ao lado disso, os outros frutos, a benignidade e a bondade. Ser bondosos, ser benignos nos ajuda a evitar o radicalismo, nos ajuda a condenar os outros injustamente, se ter atitudes por demais excessivas, né? Às vezes nós queremos que o outro, que o próximo, seja como nós, e se ele não é, nós agredimos, nós temos às vezes uma linguagem agressiva, mas a bondade e a benignidade nada mais são do que o amor em ação. O amor, quando ele começa a agir, ele se manifesta em atos de bondade. Na própria carta aos Gálatas, no versículo 10, quando ele fala: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A bondade, ela se manifesta nisso, ela aproveita as oportunidades que a vida nos mostra no cotidiano e exerce a bondade, né? E faz a diferença, né? Acaba demonstrando isso, e as pessoas acabam vendo isso. Isso é algo que honra o Evangelho, elas verem em nós atitudes de benignidade, né? E aí outro fruto, a fidelidade. Como Deus é fiel, assim como nós vemos Deus honrando a palavra dele,
os compromissos, as promessas dele. Isso nos faz também ser comprometidos, nós somos assim constrangidos a ser também fiéis, a honrar a nossa palavra quando nós prometemos algo, algum contrato, a estar presente, se manifestar, se voluntariar toda vez que nós somos chamados a algum trabalho, manter-se firme na fé, mesmo diante das dificuldades. Tudo isso forma a fidelidade, é um fruto do Espírito Santo. A mansidão, o oitavo fruto, mansidão. Manso não é só uma pessoa calma que não se irrita, mas é a pessoa que tem mansidão, ela transmite calma, segurança, ela não coloca os seus interesses em primeiro lugar sempre, em todas as situações. Uma pessoa, mansidão, ela não revida quando é provocada, ela não vê maldade no outro. Mansidão é ao contrário da malícia. A malícia sempre já antevê, mesmo sem saber, já começa a ver coisas erradas, tentar adivinhar. Tem gente que está sempre, parece que tentando ver, adivinhar uma coisa errada antes do outro agir. A mansidão é o contrário disso. Ela sempre acredita que o outro ele tem uma boa intenção por trás de comportamentos errados. E o 9, que é o domínio próprio. O melhor exemplo do domínio próprio é a pessoa que tem controle não só sobre suas atitudes, sobre o que fala, sobre os seus pensamentos, e é o que nós vemos em Provérbios. O melhor exemplo disso é Provérbios 16:32, aquilo mais é melhor em que fala, vale mais, tem mais valor uma pessoa que controla o seu coração do que alguém que comanda um exército e domina uma cidade. Quer dizer, vale mais valor, tem mais valor dominar o seu coração do que você dominar uma cidade. É falado assim, é valorizado dessa forma na Bíblia. Então, alguém poderia falar, né? Mas como é que eu estou sentindo, mesmo transformado, mesmo convertido, eu sinto ainda uma vontade de fazer coisas, sinto às vezes no meu coração um desejo de continuar fazendo coisas antigas, coisas erradas, mas o ponto é esse que é o ponto. A nossa natureza, quando nós começamos o Espírito Santo agir em nós, a nossa natureza pecaminosa, ela não desaparece, ela continua ali, mas a diferença é que antes nós éramos subjugados por ela e agora não. Agora nós temos o poder para vencer, porque é o que o próprio Paulo fala no versículo a seguir, quando ele fala aqui. Do 24, perdão, capítulo 5, 24. Os que pertencem, exatamente depois dele relatar todos os frutos, no 23, no 24 ele fala, os que pertencem a Cristo, crucificaram a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Nós temos de crer, nos apropriar da morte de Cristo na cruz, que lá naquela morte, na carne dele, ele matou o nosso pecado, a nossa inclinação para o pecado. Então, nos apropriando disso, nós sabemos que não somos escravos do pecado. E ele fala o 25, como é que nós consolidamos? Nós temos que nos apossar disso e consolidar isso dentro de nós. No 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pesquisando isso, eu descobri que na versão inglesa, na Bíblia inglesa, se a fonte da vida é o Espírito, então, se nós queremos ter vida, precisamos continuar na fonte, andar no Espírito, ou seja, continuar no dia a dia, através da oração, do estudo da palavra, conhecendo cada vez mais a Jesus, tendo cada vez, andando com Jesus, tendo cada vez Ele mais presente em nossa vida. Assim, fazendo assim, nós somos, é como se nós estivéssemos nos educando a vencer o pecado, porque aí os nossos afetos, as nossas paixões, elas vão mudando, nós começamos a deixar de gostar o pecado, aquelas coisas erradas, e andamos em espírito. Quando a gente anda em espírito e começa a sentir tudo isso, alegria, paz, um novo sentimento diante da vida, aí mesmo quando vem a tentação, quando vem o pecado, um sentimento de fazer alguma coisa errada, nós dissemos não, porque nós sabemos o quanto nós devemos, o quanto nós estamos ganhando
de Deus, quanto nós estamos recebendo de Deus na nossa nova vida, aí nós dizemos não ao pecado, nós perseveramos. Esse é o segredo, é continuar, né? Sempre crescendo. Eu vou ler para vocês um trecho de um comentário, um dos comentários mais famosos da carta aos Gálatas, é um comentário de Martinho Lutero, em que ele analisa, né, aquilo que Paulo recomenda: sirvam, a declaração de Paulo, sirvam uns aos outros em amor. O que significa isto? 5,13, né, no capítulo 5, no versículo 13, um pouco antes disso que nós lemos. O que significa servir um amor? Significa, segundo Lutero, realizar obras sem importância como as seguintes: ensinar os perdidos, consolar os aflitos, encorajar os fracos, ajudar o próximo de todas as maneiras possíveis, tolerar as grosserias deles, indelicadeza, suportar os aborrecimentos, a ingratidão e desprezo dos homens, tanto na igreja quanto no Estado, obedecer aos magistrados, tratar os pais com respeito, ser paciente em casa com uma esposa mal-humorada e uma família incontrolável, e assim por diante. Em outras palavras, servir os outros em amor requer dispendioso serviço nas tarefas comuns da vida cotidiana. Mas Lutero continua: mas acredite em mim, essas obras são tão extraordinárias e brilhantes que o mundo inteiro não pode compreender a sua serventia e o seu valor. Então, esse é o segredo de continuar, de perseverar, de vencer a nossa natureza antiga pecadora. É agir no cotidiano, nas coisas que o dia a dia nos trazem, que nos irritam, nós sabermos, termos consciência que isso tem um peso enorme para Deus, que para o mundo pode ser coisas simples do dia a dia, mas que para Deus tem importância demais, porque vão refletir na eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, que nós aprendamos a nos comportar assim no nosso dia a dia, vencermos todos os desafios, as situações que o mundo nos coloca, que nós aprendamos a andar no Espírito e cada vez vencermos mais a nossa natureza pecaminosa e crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço a vocês pela atenção e até a próxima.